Boa noite a todos, iniciando o estudo do nosso projeto Vida Consciente, com o tema hoje falando um pouco sobre o Natal, que a gente conhece a respeito do que é esta data. Para quem está assistindo pela primeira vez, o projeto Vida Consciente surgiu da necessidade de entendimento do que a gente está fazendo aqui, principalmente com relação a pessoas que buscam essa compreensão. Muitas pessoas buscando atendimento psíquico e espiritual no CEPA, lembrando que esse atendimento psíquico é ligado a vivências passadas, tá? Ninguém está entrando aqui na área de trabalho dos psicólogos e médicos, né? Então, as pessoas que buscam esse entendimento têm uma noção de que a causa está lá no passado, mas faltava um pouco a clareza do porquê aquilo aconteceu, de como a gente pode fazer para evitar isso. Então as pessoas buscavam atendimento e dali a alguns meses estavam de volta na casa pedindo ajuda de novo para as mesmas situações. Então o atendimento não estava tendo um efeito duradouro, estava tendo um efeito paliativo. Então esse estudo visa essa compreensão. E é uma orientação muito antiga, né, lá dos hinduístas, né, o conhecimento que libera o karma, né, dos gregos, o conhece-te a ti mesmo, do budismo, do desapego a essas vivências de passado, onde a gente já teve melhores condições, teve mando, teve controle, e agora não tem muita dificuldade em viver sem isso, né? E de Jesus, o conhece a verdade e a verdade vos libertará. Então esse conhecimento faz com que a gente comece a tomar as rédeas da nossa vida nas mãos. E essa é a proposta, que a gente deixe de ser tão dependente, essa dependência que foi cultivada aí nesses 2 últimos 1000 anos, sem contar o período anterior, né? Então a gente foi criado para se tornar dependente da religião. Essa parte a gente terceiriza. E nós chegamos num ponto de tal desenvolvimento intelectual, e para o lado espiritual a gente não usa a nossa razão, né? E a proposta de Kardec foi justamente essa, né? Tudo passar pelo crivo da lógica e da razão. Se não faz sentido, tem que buscar o sentido, tem que ter um porquê. Então aqui a gente traz essas informações para a gente começar essa nova caminhada, essa busca do entendimento do que realmente somos, do que a gente está fazendo aqui, do que é uma caminhada evolutiva, a compreensão. Tendo essa compreensão de como a gente vai ter mais facilidade em compreender o outro, que o outro é diferente, que ele não é igual a mim, que eu não posso ter essa expectativa de que o outro seja do jeito que eu quero que ele seja. Não é. Ele é diferente, ele vai ser diferente. Ele forjou o caráter dele durante milênios de caminhadas diferentes da nossa. Então, ele é diferente. Ponto. E isso não é errado, só é diferente. Ah, mas se ele continuar nesse caminho, ele vai sofrer. Sim, você soube disso porque você aprendeu trilhando o mesmo caminho. Você pode dar o teu exemplo, mas ele vai aprender pela experiência dele, não pela nossa. É como andar de bicicleta. Você pode ler 1000 manuais de como andar de bicicleta. Enquanto você não tentar fazer e cair, se desequilibrar e buscar o equilíbrio, você não vai aprender. Então é uma caminhada individual a evolução. Individual no sentido de que a gente deve aprender pelas nossas experiências. Podemos aprender com os outros? Sim, mas depois da gente aprender com as nossas.
O primeiro aprendizado vem da gente. Tendo essa compreensão, fica mais fácil a gente aprender com os erros ou com as experiências dos outros. Então, a caminhada individual não no sentido de ser egoísta, mas uma caminhada individual no sentido de que nós construímos o nosso próprio destino, auxiliando todos que estão ao nosso redor, permitindo todos os que estão ao nosso redor serem felizes, buscarem a sua dignidade, a sua felicidade. E isso vai nos propiciar lá na frente a gente receber de volta tudo que a gente está plantando. Então, a caminhada evolutiva é, ao mesmo tempo, individual, no sentido que eu não posso transferir para o outro fazer isso, mas é coletiva. Essa compreensão de que somos todos um. Parece meio paradoxal. Então, vamos ao nosso tema de hoje. Então, Natal. O materialismo deixou muito, muito impregnado a questão do comércio, do presente, a questão da parte material do Natal e a parte do sentido do que é o verdadeiro Natal, o que realmente está se comemorando, fica com uma parcela muito pequena de todo esse alvoroço feito em torno do Natal. Então vamos falar um pouquinho aqui do Natal de Jesus. Natal no sentido do nascimento dele ter vindo aqui. A gente tem uma ideia do Natal de algo muito bonito. São Francisco ilustrou isso com o presépio. Ele, aliás, foi quem criou o presépio, né? Fez essa primeira encenação do nascimento de Jesus. Então a gente vê essa parte muito bonita do Natal e uma parte mais trágica com a Páscoa, que é a crucificação, que é a paixão de Jesus. Então eu venho trazer uma parte que não quero estragar o clima natalino, né? Mas o que realmente foi essa vinda de Jesus? A verdadeira paixão de Jesus foi até chegar no nascimento dele. Depois foi muito pouco comparado ao que ele passou antes disso. Vamos voltar aqui uma tela. Jesus já passou pela nossa experiência aqui, por isso ele teve condições de voltar aqui e nos trazer todo esse aprendizado, né? Essa mensagem do Evangelho, da Boa Nova. Então esse esquema aqui ilustra o nosso ser completo, né? Desde o espírito, os corpos, como o espírito é totalmente imaterial, ele é uma partícula de Deus, ele não consegue ter uma experiência aqui no campo físico, que é totalmente material. Então o espírito vai formando uma estrutura de corpos, primeiramente num nível vibratório quase espiritual e quase nada material, que a gente chama de átmico. Depois desse corpo ele se adensa e forma um corpo num plano vibracional abaixo, mais denso que ele, um pouco mais material, que é o campo búdico, o plano búdico. E assim ele vai descendo vibratoriamente, formando corpos para manifestação e para experienciação nesses planos. Depois o mental abstrato, ou causal, depois o mental concreto ou mental inferior, depois o campo astral e o etérico, que é uma ligação entre o astral e o físico, né? E aqui a gente consegue gerar um corpo, ter uma mãe e um pai, e receber um corpo aqui no plano físico, depois de passar por todos esses planos. Essa descida vibratória é quase que inconsciente. Você vai se afastando de Deus, como naquela parábola do filho pródigo, né? O filho pede para o pai a parte que cabe dele aos bens, da herança dele, antes mesmo do pai desencarnar, né? E o filho que fica lá fica muito irritado com isso, né? Está querendo gastar tudo
e não vai ficar aqui trabalhando comigo. Eu também não entendia muito bem essa parábola, né? Não via muita justiça nisso, né? O filho que ficou lá trabalhando é que não ganhou muito com a situação, né? E compreendendo a mensagem implícita de Jesus nessa parábola, fica mais fácil compreender, né? Então, o filho pródigo saiu da casa do pai e foi conhecer o mundo. Mas nessa ida de conhecer o mundo, ele só estava esbanjando, ele não tinha compreensão do que era, não tinha compreensão do valor de onde ele estava, de tudo que ele tinha. Então foi necessário esse afastamento para que ele reconhecesse, compreendesse o que ele realmente é e o que ele tem. E chegando ao ponto mais distante de Deus, onde ele chegava a nem ter o resto das comidas dos porcos, é que ele realmente lembrou da casa do pai e decidiu voltar. E aí toda uma caminhada de retorno, agora cada vez mais consciente, eliminando todas as possibilidades de experiência de aprendizado no plano físico, indo para o plano astral, eliminando todas as possibilidades de evolução e aprendizado aqui, e assim sucessivamente, até chegar o mais próximo possível de Deus. Até Deus não, né? Mas o mais próximo possível dele. Então, por que essa introdução aqui? Porque Jesus já passou por toda essa evolução. Ele já esteve aqui no plano físico, ele já fez o que a gente fez, por isso ele compreende o que a gente é, e passou pelo plano seguinte, foi evoluindo, 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 e está como um Cristo planetário, né? Então ele já passou por esse plano mental abstrato, o plano causal, está acima dessa parte corruptível da matéria, do espírito. Então tem todas as suas experiências sublimadas. Fazendo um parêntese aqui, tem várias teorias. A teosofia tem uma teoria um pouquinho diferente, cada linha filosófica tem uma explicação. Eu já li bastante a respeito disso, mas fico com essa aqui, que para mim parece ser a mais lógica. Não quer dizer que é a verdadeira, tá? Mas faz muito sentido, passando pelo crivo da lógica e da razão, pelo que eu estudei até hoje, faz sentido. Então, digamos, Jesus está aqui e precisa ensinar a gente que está aqui. Ele, nessa ascensão evolutiva aqui, ele foi se libertando desses corpos inferiores. Então, para ele poder nascer de novo, ele precisou fazer todo o trajeto de volta, criar um corpo novamente aqui no plano búdico, depois de criar esse corpo aqui, criar um corpo no plano mental superior, depois outro no plano mental concreto inferior, depois outro no campo astral, e depois se preparar para o nascimento aqui no plano físico. Conta a espiritualidade que essa trajetória aqui de formação de corpos, no nosso tempo, durou 1000 anos. Não que ele estivesse apenas fazendo isso, mas estava ligado a esse trabalho, a essa formação desses corpos. Então, durante 1000 anos, ele foi se encolhendo, se adensando no plano que ele estava, lá no plano crístico, para chegar nesse ponto mais denso, nesse plano mais denso aqui no físico e poder trazer a boa nova, que a gente não deu até hoje quase nenhuma importância, apenas achou bonito, mas não deu a importância que ela realmente tem. Então, o Natal de Jesus, na realidade, a paixão dele foi nesse Natal. Para ele chegar até aqui, foi a paixão dele, o principal sacrifício, o maior sacrifício que ele fez para estar aqui. Aqueles 3, 4 dias ali da paixão dele não foram, quase não vou poder afirmar isso categoricamente, porque não estava lá, não, mas comparado ao que ele passou durante esses 1000 anos, foi muito menor do que esse sacrifício feito por ele para poder estar aqui entre a gente. Além de que não foi só esse trabalho aqui no plano físico que ele fez, né? Ele fez todo um trabalho na parte espiritual também. Uma vinda dessa é muito, muito complexa e muito bem planejada para aproveitar todas as oportunidades dessa vinda dele
ao nosso plano mais denso. Então, por ele já ter vivido tudo isso aqui que a gente viveu, por ter passado por todos esses planos, ele teve condições de vir aqui no plano físico e passar o Evangelho. E passar não só o Evangelho, mas o exemplo da proposta dele de evolução, que é amar ao próximo como a si mesmo, que é essa, é uma lei divina de evolução, a lei de causa e efeito, que a gente passa por tudo que faz para os outros, tudo que a gente joga para o universo volta para a gente. Então nós somos os maiores beneficiados de amar ao próximo como a nós mesmos. E a gente não sabia disso e deixou isso de lado. E o maior exemplo dele, que eu já citei aqui outras vezes, foi lá no encerramento dessa vinda dele, né, no plano físico, no alto da cruz, depois de toda a nossa incompreensão, ele ter a compreensão do que a gente era naquele momento. E fazer aquela oração, né? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E a gente não sabia mesmo, a gente estava lá, não vou dizer todos os 7 bilhões da população atual, mas nós que estamos procurando retomar essa caminhada evolutiva, ou procurando esse caminho evolutivo, a maioria de nós estávamos lá, sim, ligados de algum jeito nesse evento da vinda de Jesus. Falam-se que 2/3 da população mundial vão ser expatriadas nessa colação de grau, ou seja, nessa passagem para um degrau evolutivo mais avançado aqui da Terra. Então, realmente, a maioria da população não estava lá e nem se interessa pelo que a gente está falando aqui. Mas nós que estamos interessados nisso, que estamos engajados nesse trabalho, a maioria de nós estava lá, sim. E foi a gente que falou lá para soltar Barrabás ao invés de Jesus, né? E a gente critica tanto eles lá que éramos nós lá. Por isso ele também falou, Jesus, né? Não julgueis, porque a gente não tem conhecimento para fazer um julgamento preciso. Então, lá no alto da cruz, ele deu o maior exemplo do que é amor, do que é caridade. De ter boa vontade, como diz lá na doutrina, o conceito de amor, né? E de caridade, que é comparado à caridade. Boa vontade para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias dos outros e perdão das ofensas. Ele conseguiu dar esse exemplo para a gente. Depois dele, muito poucos, diria que conheço, que poderia dar aqui com a certeza de não estar errando muito, São Francisco, que foi um dos que chegou mais próximo do exemplo que Jesus deu aqui na Terra. Então, o Natal é algo para ser visto de outra forma, com muito mais respeito, com muito mais reverência, e aproveitar o resultado desse Natal, que é o Evangelho, que é esse manual do bem viver que a gente recebeu. E o nosso Natal? Da mesma maneira como... da mesma maneira não, né? Mas no mesmo sentido de Jesus ter feito o maior sacrifício dele para poder nascer, nós também. O nascimento gera um estado de sofrimento pior do que a morte para nós aqui. Porque lá realmente você está sabendo para onde está indo, de olhos vendados e com as mãos amarradas. Ou seja, você está formando uma nova personalidade, com novas possibilidades, e não sabe como vai reagir às novas situações, porque essa reação vai ser intuitiva, porque vai estar sendo formado um novo campo psíquico de interação com o plano físico. Nós somos muito, muito complexos. Reencarnação, gente, não é a gente morrer e encarnar no novo corpo como a gente é agora. Não é assim. Nós, desencarnados, depois de desencarnados, vamos fazer parte de um novo corpo.
participar do inconsciente. E se a gente fez a nossa parte, a gente vai e está consciente do que é uma caminhada evolutiva e fez a nossa parte, na próxima vida, a gente vai estar consciente disso e vai estar numa parte do inconsciente já que está, digamos, na coordenação, na organização, que está auxiliando e não está mais na parte inconsciente do inconsciente, que não sabe o que está acontecendo e está prejudicando, não por má vontade ou por maldade, e sim por desconhecimento da verdade que liberta. Então, a gente deveria chorar pelo nascimento e se alegrar pela partida, quando a pessoa fez a sua lição de casa. Né? Na desencarnação, a pessoa está se libertando, está saindo da prisão. E no nascimento, no Natal, está entrando na prisão, está indo para a prisão e não sabe qual vai ser a sua reação naquele meio hostil daquela prisão, mas que é necessário para o nosso aprendizado, para o nosso burilamento. Então, Natal é algo a ser visto, como eu falei antes, com muito respeito, com muita reverência. É um momento mágico, a gente percebe no ar a mudança da vibração, a gente fica mais bonzinho, não é só porque dizem, não. Realmente toda a vibração a energia da celebração do Natal acorda no nosso ser, na parte psíquica nossa, toda essa parte mais ligada ao Natal, à bondade, ao dividir, à proposta de Jesus. Então, durante essa época do ano, tudo isso fica mais aflorado e a gente entra em sintonia com isso. Esse exemplo já é claro por si só, mas algo que também pode ajudar nessa compreensão é nos Jogos da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, até pessoas que não gostam muito do futebol, nesses dias de jogos, conseguem entrar nessa vibração e gostam de estar ali na frente da televisão assistindo a partida, porque existe uma vibração a nível mundial em torno daquele evento esportivo. Então a gente entra nessa sintonia. Da mesma forma que a gente entra na sintonia do Natal também. E isso é uma lei natural. Dessa mesma forma, a gente pode entrar em sintonia com um pânico mundial, como é o que a gente vivenciou, experienciou esse ano da Covid. Por isso, orar e vigiar, cuidar muito com os pensamentos, com o que a gente deixa entrar no nosso campo mental, com o que a gente sintoniza. Esta é a proposta desse nosso estudo, do vida consciente, estar consciente do que a gente está fazendo aqui, estar consciente das leis que nos afetam e não nos deixar mais desestabilizar, desorganizar por essas leis, porque agora a gente sabe como é o funcionamento delas. Nenhuma colocação aqui nos comentários. Estamos chegando ao final do tempo de hoje. Então, na semana passada encerrou o atendimento fraterno do CEPA, mas o WhatsApp do CEPA está online. Então, quem tiver necessidade de solicitação de radiações ou de uma conversa fraterna, pode ser feito através do WhatsApp. Está lá no topo da página do Facebook do CEPA. O número do WhatsApp é um número físico, mas se você ligar no fixo, ele não vai atender porque não tem ninguém lá. Mas o aparelho com o WhatsApp ligado a esse número está fazendo um rodízio com os atendentes fraternos do CEPA. Então, se alguém tiver alguma necessidade de auxílio ou quiser conversar, o número do
do atendimento fraterno pelo WhatsApp está à disposição. Na semana que vem, véspera de Ano Novo, não tenho certeza se vai ser feito aqui o Vida Consciente, mas se for, vai ser anunciado, como sempre faço, através do Instagram e da página do Facebook. Então, vocês estão ligados a esses avisos, então saberão se vai haver ou não. O atendimento fraterno retorna em janeiro, no dia 12. No dia 12 de janeiro, já daí, pelos horários que estão divulgados lá na página do CEPA, também pelo telefone fixo. E continuando, lógico, pelas mensagens do WhatsApp. Então, o CEPA deseja a todas as pessoas um Natal celebrado na sua verdadeira essência, que a gente traga essa consciência, esse espírito do Natal durante todos os dias desse próximo ano que se inicia, agradecendo a colaboração de todos, agradecendo a colaboração de todos os tarefeiros do CEPA, que apesar dos acontecimentos deste ano, conseguiram manter os trabalhos em funcionamento, com várias mudanças, é claro, mas um trabalho muito necessário nesse momento atual que a gente está vivendo, além da Covid, também da transição planetária. Então, que tenhamos todos um Natal abençoado, e vamos encerrar com um passe à distância, pedindo auxílio aos trabalhadores ligados aos passes que nos auxiliam nesse momento. O importante para a gente receber essas energias é a nossa postura mental, que a gente esteja receptivo mentalmente, porque senão a energia pode até chegar na gente, mas ela é bloqueada, ela é refletida de volta e volta à sua fonte. Por isso, muitas vezes não adianta a gente querer mudar o outro, querer fazer um atendimento psíquico, espiritual, energético para o outro, se ele não quer. Se ele não quer, ele mesmo se bloqueia e impede esse auxílio energético. Então, a gente sempre deve, na medida do possível, pedir a permissão. Lógico, se é uma pessoa que está num estado que está precisando de ajuda e não tem condições de pedir, a gente ajuda, sem pedir permissão. Mas se há essa condição, é sempre bom a gente ter essa permissão da pessoa para auxiliar. Eu só queria dizer aqui que o importante é a gente estar receptivo para essas energias. E a nossa mentalização durante esse passe à distância também é muito importante. Então, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, sentindo uma energia descendo do alto da cabeça, descendo por todo o corpo, nos sentindo mais leves, drenando as tensões e preocupações que a gente não tem condições de resolver agora, e nos preparando para, no momento certo, a gente ter condições de resolvê-las. Essa energia deixando em cada célula a cota de energia necessária para o seu funcionamento saudável, desintegrando energias densas, estagnadas, ampliando essa energia, envolvendo toda a nossa residência, nosso local de trabalho, as pessoas que convivem conosco. Nós só poderemos ser realmente felizes quando todos ao nosso redor forem. A felicidade é muito democrática. Ela só vem plena quando puder vir para todos. Que tenhamos todos um Natal abençoado, um Ano Novo abençoado, que a gente esteja preparado
para as novas experiências que vêm aí pela frente. Uma boa noite a todos. Que assim seja.